Não, tranquilo, Porque sem problema. tá meio ruinzinha. Tá bom. Show de bola. Bom, começamos a gravar. Nossa aula hoje, nós vamos falar sobre tabela periódica, né? Eu vou falar rapidamente. Vou passar a tabela, propriedades, ligações químicas, polaridade das ligações químicas, geometria molecular e polaridade das moléculas, né? Você fala, nossa, professor, mas é muito conteúdo. Sim, é bastante conteúdo. Mas como são conteúdos que vocês já conhecem, né? O que a gente vai fazer aqui, novamente, né? A gente vai dar uma lapidada nesse material. Tudo bem? Bom, primeiro conteúdo aí, falando um pouquinho sobre tabela periódica. Vou colocar um histórico rápido aí sobre a tabela periódica, né? Às vezes, se eu estiver olhando para o lado aqui, pessoal, porque eu trabalho com duas telas, tá? Eu consegui uma segunda tela aqui, então às vezes eu olho para outra aqui do lado, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui, primeiro histórico, né? A primeira ideia de organizar elementos, que é a do Oberheim, que organizou em tríades. Eu não vou me deter muito histórico, porque a gente precisa só das duas últimas. Depois o Champ-Courtois, que falou do parafuso telúrico, né? O Newlands, que falava da lei das oitavas, que ele imaginava organizar os elementos químicos conforme as oitavas de um piano, né? As oitavas de um piano, ela tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí depois repete, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que em tonalidades diferentes, né? Em timbres diferentes. Então ele imaginava organizar os elementos conforme as oitavas de um piano. Tudo bem? Aí vem o Mendeleev, que começa. Aí sim, aí agora a brincadeira começa a ficar séria. Que no Mendeleev, você já começa a perceber aqui que ele quer organizar os elementos conforme propriedades físicas e químicas que variam periodicamente. Porém, uma diferença do Mendeleev é que ele fala, ou ele quer organizar, com base na periodicidade das massas atômicas, as propriedades de elementos conforme as massas atômicas, tá? Aí o Moseley, ele tem a mesma proposta, porém, organizar essa periodicidade conforme os números atômicos, tá? Então existe uma diferença aí, tá bom? Então, esse histórico aí é para a gente pensar o quê? Que desde lá em 1817 tinha-se a ideia de organizar os elementos conforme uma periodicidade, organizar numa espécie de tabela, num local que eu pudesse consultar, né? Então, a tabela periódica, ela tem isso aqui, ó. Quando os elementos químicos são agrupados em ordem crescente do número atômico, observa-se repetição periódica de várias de suas propriedades. Então, o que eles proporam aí? No caso, Moseley, né, finalizando. Se eu organizo em ordem crescente do número atômico, que é o número de prótons, que a gente viu na aula anterior, eu vou ter uma periodicidade das propriedades dos elementos. Só que não é somente isso, né? Além de organizar em ordem crescente dos números atômicos, a gente começa a perceber que eles organizam os elementos em 18 colunas, né? Se vocês olharem aqui, nós temos, ó, da primeira até a coluna de número 18, e também organiza os elementos em 7 linhas, tá? Ou 7 períodos. Isso aí também tem uma explicação, né? Que explicação é essa? Já adiantando, os períodos, que são as linhas, indicam o número de camadas que o elemento tem. Então, por exemplo, o lítio está no segundo período, então tem 2 camadas. O potássio está no quarto período, tem 4 camadas. O cádmio também está, no caso aqui, está no quinto período, então tem 5 camadas. Tudo bem? E aí as colunas vão indicar propriedades semelhantes dos elementos. Então, os elementos que estão numa mesma linha têm o mesmo número de camadas. Se eles estão na mesma coluna, eles têm propriedades físicas e químicas semelhantes, tá? Né? Aí, claro, nós temos ainda a divisão, que eu vou falar daqui a pouco, entre metais, ametais. Então, metais que vai indicar uma outra propriedade, né? Em outras classes de elementos. Aí nós temos as famílias A, que vão de 1A até 8A, que são os elementos chamados representativos, e são as famílias que têm nomes especiais. Então, a primeira e a segunda, ó, coluna 1, coluna 2, 1A e 2A, metais alcalinos, alcalinos terrosos. Da coluna 13 até a 18, então 3A até 8A, que aí vem família do bório, que vai ser o primeiro elemento, carbono, que vai ser o segundo, nitrogênio, que vai ser carbono, que vai ser o primeiro da família 4A, nitrogênio vai ser o primeiro da 5A, calcogênios, halogênios e gases nobres. Bom, isso aqui você já sabe que a gente vai usar esses termos agora, daqui para frente, o tempo todo. Então, eu vou falar para vocês mais ou menos assim. Gente, olha só.
As bases alcalinas, bases alcalinas, já sei que são elementos da família 1A, né? Podendo até se estender para a família 2A também, só que seriam bases de alcalinos terrosos, mas a gente vulgarmente pode até falar de bases alcalinas, tá bom? Então aqui, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber o seguinte, que ó, cada família dessa tem uma configuração eletrônica. Aí, Manuela, quando você fala assim, professor, esse negócio de configuração eletrônica serve para que esse negócio? Olha, em termos de forma seca, não serve para nada. Tá? Ele vai servir agora. Por quê? Eu vou perceber que os elementos da família 1A e da família 2A são os que terminam no subnível S. 1A, S1, 2A, S2. Os elementos da família 3A até 8A terminam no subnível P. Então, ó, vai ser P1, P2, P3, P4, P5, P6. Inclusive, esses desenhos estão na apostila, né? Dá para vocês perceberem a configuração eletrônica de cada família, tá bom? Então, essa é uma característica. Depois eu vou fazer um resumão aqui, tá? As famílias B são os elementos de transição. São essas 10 colunas que tem aqui no meio, tá bom? Então, vai de 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B e 2B, né? Eu não vou entrar em detalhes o porquê, né? Família 8B, porque volta 1B, volta 2B, existe alguns históricos sobre isso. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, 3B é porque S2 mais D1 dá 3, 4B, S2 mais D2 dá 4, né? Só que quando chega na 8B, né? Por que não é 9, 10? Não é isso? E por que começa na 3? Então, assim, tem alguns históricos aí. Pra gente não vai ter interesse nenhum em ficar gravando isso, tá? O que a gente precisa saber é a configuração. Mas não é muito difícil, não. Se você pegar esse bloco do meio da tabela e a prova fornece a tabela, é só você marcar. São 10 colunas, é o bloco D, né, D de dado, vai de D1 a D10. Se você escrever lá de lapisinho, você vai ver que... Lápis não, que não pode usar, né? Tem que ser caneta. Mas se você fizer o seu rascunho lá, você vai perceber que vai de D1 a D10. Tá bom? E aí, resumindo, eu vou ter isso aqui, ó. Ó, o bloco S são as duas primeiras colunas da tabela periódica. O bloco P, né, subnível P, que terminam em P, são as 6 últimas colunas da tabela. As 10 colunas do meio são as famílias que terminam a distribuição eletrônica no subnível D. E série de transição interna, lantanídeos e actinídeos, que terminam no subnível F. 4F, né? Tá até escrito aqui embaixo, 4F e 5F. Tá aqui, ó. 4F e 5F. Série de transição interna. Então, nós temos os elementos representativos, S e P, não é isso? Temos os elementos de transição, bloco D de dado, transição externa, e temos transição interna, que é o bloco F, que é essas duas aqui de baixo. É isso? Lantanídeos e actinídeos. Lantanídeos, primeiro elemento, lantânio. Actinídeos, primeiro elemento, actínio. Tudo bem? Essa tabelinha aqui é mais antiga, nesse modelinho aqui que está cortado, mas aqui em cima dá para a gente ver, né? Que são 118 elementos que foram, entre aspas, descobertos até hoje. Entre aspas, vou falar por quê daqui a pouquinho. Que aí entra a classificação dos elementos, ó. Então, você pegar aqui, esse desenho também tem na apostila ali de vocês. Se vocês pegarem pela cor, aqui nós temos elementos que são os metais alcalinos, né? Esses laranjados, metais alcalinos terrosos. Pulando aqui, família do boro, 5A. Família do carbono, 3A, né? Família do carbono, 4A. Família do nitrogênio, 5A. Oxigênio, 6A. Flúor, 7A. E a 8A são os gases nobres, né? Os gases nobres terminam no subnível P, com exceção do hélio, que é 1s2 a sua configuração, porque ele só tem 2 elétrons. O hidrogênio, né, está aqui em cima dos metais alcalinos, mas ele não é um metal. O hidrogênio ele é considerado um não metal. Tá? Ele está ali por causa da configuração S. O hidrogênio é 1s1. Então, a configuração parecida com os metais alcalinos. Em algumas tabelas, ele vem separadinho. Ele fica colocado aqui fora. Fica um quadradinho aqui com hidrogênio, certo? E colocado fora das famílias, né? Indicando que ele não tem uma família específica. E aqui embaixo as classificações, ó, os gases nobres, né? Os semimetais, aí vem essa classificação agora. Nós temos metais, semimetais, ametais, certo? Gases nobres, lantanídeos, actinídeos, metais de transição externa, metais de transição interna, né? Aí você fala, pessoal, mas eu aprendi
que esses semimetais, eles não existem. Gente, na verdade, assim, eles existem sim, a classificação existe sim, né? Eu vou falar daqui a pouco por quê, né, que tem essa classificação. É porque, no caso, em nível de ensino médio, costumou-se, de uns anos para cá, a não colocar os semimetais. Então, dividiu, fez uma divisão, chegou aqui, ó, e cortou do boro, silício, arsênio, telúrio e astato, jogou para classificação de não metais, né? E aqui, ó, alumínio, germânio, antimônio, polônio, né? Ele jogou aqui para classificação dos metais, tudo bem? Mas essa é uma denominação usual, isso aí é só para poder facilitar o estudo, tá bom? E aí, dentro dessa classificação dos elementos, nós temos isso aqui, ó, os metais, né? O que são os metais? Quem são esses elementos chamados metais ou classificados como metais? São aqueles elementos que agrupam propriedades semelhantes. Que propriedades semelhantes são essas? Estamos aqui, ó. Bons condutores de calor e eletricidade. Sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Tá? É o único metal líquido na temperatura ambiente. São dúcteis. O que significa ser dúctil? Significa que ele pode ser transformado em fio, né? Ele pode ser afilado. Então, por exemplo, é como se eu pegasse, quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Esses vergalhões que é usado em obra, né? Esse vergalhão que é usado em obra, ele não é moldado bonitinho daquele jeito. Como é que é feito? Depois que é todo feito o processo lá siderúrgico, metalúrgico lá, o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo chamado de extrusão. Ele vai ser colocado prego, por exemplo, fazer prego, aquele pequenininho, né? Depois que ele é cortado. Ele é colocado numa máquina, é como se essa máquina puxasse esse metal, claro, aquecido, né, para facilitar, e aí puxa esse metal e estica ele, esticando ele na forma de um fio, tudo bem? Grosseiramente explicando, tá? Eles são maleáveis, eles podem ser transformados em lâminas, né? O que nós temos aqui na Arcelor. A Arcelor tem um chamado lingotamento contínuo, em que faz bobina de aço, né? Enrolado mesmo. Sai lá o lingote do alto forno, esse cara agora ele vai passar para o processo de laminação. Então ele vai fazer o quê? Como é que é o processo lá? Sai aquele lingotão, aquele negócio dessa altura assim, né? Lá na escala deles lá, que é grande, você tem ideia, carrega num vagão de trem. E aí, à medida que ele vai passando ali por rolos, ele vai afilando. É massa de pão, massa de macarrão, né? Massa de macarrão, o que a gente faz? Faz a massa lá, né? Que você já viu o processo, faz a massa lá, depois bota no rolinho lá, passa pelo rolinho e sai aquela massa. E você não pode pegar aquela massa dessa grossura e passar para ficar na espessura final, né? Você vai, bota na espessura um pouco maior, passou, diminui ali, passou, diminui, passou e por aí vai. Tudo bem? Então são maleáveis, pode ser transformados em lâminas. Formam cátions. Eu estou me detendo nisso aqui porque são propriedades que eu vou precisar que vocês saibam daqui para frente, né? Quando a gente for falar de algumas características lá na frente. Então eles formam cátions. Por quê? Porque os metais têm uma tendência muito grande de perder elétrons. Então eles formam cátions, tá bom? A gente vai usar muito isso aqui daqui a pouco em ligações químicas. A metais têm propriedades totalmente contrárias aos dos metais. Então, o que eles são? Maus condutores de calor e eletricidade. Poucos são sólidos na temperatura ambiente. Alguns são sólidos, outros líquidos, outros gasosos. Não são dúcteis, não são maleáveis e não formam cátions. Na verdade, os ametais, eles formam ânions. Tá? Os semimetais, aí vem aquela questão que eu falei, né? Eles têm propriedades entre metais e ametais. Então, assim, quando eles estão naquele limbo ali, estão naquela linha de divisão, aquela linha limite, o que vai acontecer? Eles vão ter as duas propriedades. Eles vão poder perder elétrons, mas também vão poder ganhar. Isso vai depender do elemento químico que eles vão se ligar. Tudo bem? Os gases nobres, né, que são estáveis, não é isso? Eles são estáveis, eles são inertes e eles são isolados. O que é isso? Os gases nobres, eles tendem a formar moléculas monoatômicas, formadas por apenas um átomo daquele gás nobre, daquele elemento químico. Então, por exemplo, fórmula do gás oxigênio, O2. Fórmula do gás hélio, que é um gás nobre, HE. Fórmula do gás argônio, AR. É só ele, tá? Só tem um átomo do elemento químico. O hidrogênio, que tem uma característica, né, peculiar, que ele é inflamável.
e ele é usado como combustível, né? Por quê? Porque ele queima produzindo água. Na aula passada eu cheguei a comentar sobre a questão de um mecânico que tinha aqui na Serra, que conseguiu montar uma célula de produção de hidrogênio num carro a partir de água e usar esse hidrogênio para movimentar o carro, né? E aí tem uma conta, reza a lenda aí, que, né, pagaram para ele sumir, porque senão a família dele também ia sumir, aquela coisa toda, né? Mas aí, o que acontece? Esse cara usava esse processo aí, ó, porque o hidrogênio, quando queima, produz o quê? Água. Então seria lindo, né? O processo de produção de hidrogênio é um pouco mais complicado, que requer energia elétrica, né? Você precisa aí de uma salmoura, precisa de um sistema e armazenar o hidrogênio também, porque ele é extremamente combustível, tá? Ele incendeia ou ele pega fogo, ele reage com o oxigênio quase que de forma instantânea quando em contato com o oxigênio do ar, tudo bem? Então precisa aí de um processo um pouco mais apurado. E aí os elementos naturais e artificiais que tem na tabela, os naturais eles vão até o urânio, tá? Ou seja, do número atômico 1 até o número atômico 92 são os elementos naturais, tá? Com exceção do tecnécio e promécio. Frâncio e astato, esses dois elementos aqui, eles são assim, eles têm uma vida muito curta, tá? Um tempo de vida muito curta, certo? Existem compostos de frâncio, mas o elemento químico frâncio na natureza não tem. Então são considerados naturais, né? Até o número atômico 92, são os cisurânicos, e os transurânicos, que é depois do urânio, né? São os artificiais, né? Estado físico dos elementos, tem gasoso, tem líquido, tem sólido, né? E aqui tem um panorama do que eles são. Tudo bem? As periódicas, que a gente vai precisar também, porque daqui para frente a gente vai começar a falar de ligações químicas, a gente vai começar a falar de polaridade das ligações, depois a gente vai falar de geometria molecular, polaridade das moléculas, vamos avançar para ligações intermoleculares. Ligações intermoleculares, eu vou precisar muito disso quando eu for falar das propriedades físicas e dos compostos orgânicos. Então agora, daqui para frente, a coisa vai começando a interligar uma com a outra, né? A gente vai estudando assuntos isolados, mas daqui para frente as coisas vão começar a se interligar, né? Hoje mesmo já vou começar a revisar algumas coisas que eu falei para vocês. Então, assim, o raio atômico, o que é das propriedades periódicas? São as propriedades que variam, as propriedades dos elementos químicos, que têm uma variação com base na posição do elemento na tabela periódica, né? Resumindo, propriedades periódicas, tá? Primeira delas é o raio atômico, que é a distância do núcleo até o último elétron da eletrosfera. É o tamanho do átomo, tá? Então é mais ou menos assim. Quanto mais camadas o elemento tem, maior ele é. E o número de camadas muda na vertical, né? À medida que eu vou descendo na tabela, lembra que eu falei dos períodos e das famílias, né? Os períodos, que são as linhas, indicam o número de camadas. Então, à medida que você vai descendo na tabela, o número de camadas do elemento vai aumentando. Então, também vai aumentando o raio dele, o tamanho dele, certo? Agora, no caso, numa mesma linha ou no mesmo período, como é que esse raio aumenta? Ele aumenta da direita para a esquerda, tudo bem? Então, os elementos da família 1A, eles têm raios atômicos maiores que os elementos das famílias 6A, 7A, 8A, né? Isso por quê? O que vai definir o raio, além do número de camadas, é a intensidade da atração entre o núcleo e o último elétron da eletrosfera, né? Ou os últimos elétrons. Então, vamos pegar dois elementos com o mesmo número de elétrons na última camada, né? Sei lá, um elemento que tem elementos que tem 4 camadas, um elemento tem um elétron na última camada e o outro elemento tem 4 elétrons na última camada. Quem vai ser maior, quem vai ser menor? Se o número de camadas é o mesmo, o que vai ditar agora o raio é a atração entre os elétrons da última camada, ou da camada de valência, e o núcleo. Com um elétron na camada de valência, você vai ter uma certa atração. Com 4 elétrons na camada de valência, essa atração é maior. E se a atração é maior, na química, a gente chama isso de contração da eletrosfera, tá? Ou seja, ela vai diminuir, porque vai ter mais elétrons para serem atraídos pelo núcleo. Tudo bem? Então, assim, se eu tenho o mesmo número de camadas, eu tenho um elétron na última camada, em um elemento, e 4 elétrons em outro elemento, o que tem 4 elétrons tem maior atração. Se a atração é maior, significa que o tamanho é
menor. Então o raio é menor. Por isso que na tabela, ó, esses elementos da direita, em relação aos elementos da esquerda, os elementos da direita têm mais elétrons na última camada. Então, por exemplo, um elemento da família 8A tem 8 elétrons na última camada. Um elemento da família 1A tem 1. Então, o cara da 8A tem o raio menor, porque a atração é maior. Tudo bem? Conseguiram? Tá tranquilo? Se tiver algum problema, me avisa, porque a partir do raio atômico é que eu vou praticamente definir todas as outras propriedades. Entendeu? É a partir do raio atômico. Tranquilo? Uhum. Beleza, então. Bom, então, aí temos, agora, já sabendo a questão do raio, eu tenho a questão do raio iônico. O que é o raio iônico? O raio iônico é o raio do íon, correspondente àquele elemento químico, tá? Então, assim, por exemplo, quando o elemento químico perde elétrons, quer dizer, ele forma cátion, o que vai acontecer com o raio dele? O raio dele vai diminuir. Porque se ele perde elétrons, os elétrons que sobram vão ficar mais atraídos pelo núcleo. Quando o elemento químico ganha elétrons, ou seja, forma ânion, o raio dele vai aumentar. Porque vai ter mais elétrons na eletrosfera. Então, o raio aumenta. Então, via de regra, o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo correspondente. O raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo correspondente, tá? Ó, deixa eu até voltar aqui. Vou escrever isso para vocês no chat. Vocês conseguem ver o chat aí? Sim. Ah, o raio do cátion é, vou botar aqui para vocês, pode até pegar e copiar, é menor que o raio do átomo correspondente. Por que eu falei correspondente? Porque é o seguinte, por exemplo, elemento químico sódio e o cátion sódio. Eu vou comparar os dois. Eu não vou comparar o elemento químico sódio com o cátion do frâncio. Não, dá para comparar, mas por enquanto não, tá? Como eu quero falar de iônico, tudo bem? Então, ó, o raio do cátion é menor que o raio do átomo correspondente, certo? E aí, o raio do ânion, é maior que o raio do átomo Rapaz, mas tá difícil, hein? O átomo Isso que dá o cara não conseguir digitar só olhando para a tela. Tá lá. Então, o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo correspondente, o raio do ânion é sempre maior que o raio do átomo correspondente. Tá bom? Isso é uma regrinha básica aí que a gente usa. Tá? Vou tirar isso aqui. E aí, vamos. Aí, agora foi. Bom, esse aí é o raio atômico, né? Eu falei um pouquinho de raio iônico. Agora, e energia de ionização? Bom, definição de energia de ionização é o seguinte: é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. É uma definição, né? Mas, via de regra, o que é energia de ionização? Gente, é mais ou menos assim. Vamos pensar que existe um negócio entre a gente e os átomos. Ou seja, se eu quiser tirar, o átomo está lá quietinho com os eletrinhos dele. Se eu quiser tirar o elétron daquele átomo, eu tenho que comprar esse elétron. E eu compro elétron, como que eu compro elétron? Eu não dou dinheiro para o átomo, eu dou energia para ele. Então, se eu quiser comprar elétron do átomo, eu vou ter que dar energia para ele. Né? Aí eu já vou te induzir a pensar o seguinte: se o átomo, se eu quiser receber o elétron do átomo, eu tenho que dar energia. Agora, quando eu quiser
pensar aqui agora em termos de raio. Acabei de escrever para vocês o seguinte, que raio do cátion é sempre menor. Quando eu removo o primeiro elétron do átomo, o que vai acontecer com o raio dele? Ele vai formar um cátion, porque eu tirei o elétron dele. Não é isso? Positivo. Né? Eu tirei o átomo, agora se transformou no cátion, que é positivo. Então, se eu tirar o elétron, o que acontece com o raio dele? Diminui. Se o raio diminui, a atração dos elétrons da eletrosfera pelo núcleo aumenta. Então, vai ficar mais difícil tirar elétron. Então, para tirar o segundo elétron, a energia que eu tenho que dar para ele, eu tenho que comprar esse elétron um valor mais caro. Eu tenho que dar mais energia para ele. Se eu conseguir dar essa energia suficiente e ele me dar o segundo elétron, o que vai acontecer? O raio vai diminuir mais ainda, certo? E aí o que acontece? Eu vou ter que dar mais energia. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Que à medida que eu vou tirando o elétron do átomo, o raio dele vai diminuindo. Então, a energia necessária para tirar o próximo elétron, ela é maior do que para tirar o elétron anterior. Então, a primeira energia de ionização, para tirar o primeiro elétron, é menor do que a segunda energia de ionização, que é menor do que a terceira energia de ionização, que é menor do que a quarta energia de ionização. À medida que eu for tirando elétrons do átomo, eu vou tendo que dar mais energia para o átomo, para poder tirar esses elétrons dele. Tudo bem? Isso já está para dizer para vocês o seguinte, que se eu pegar elementos químicos, né, ou vamos pensar assim, cátions, que têm o mesmo número de camadas e a mesma quantidade de elétrons, a carga maior, então, por exemplo, carga 1+, vai ter um certo raio. Se o número de elétrons é o mesmo, carga 2+, vai ter um raio menor. Carga 3+, vai ter um raio menor ainda. E assim por diante. Né? Um exemplo disso, quer ver? Sódio. Na+ tem 10 elétrons. O magnésio, Mg2+, que é o cátion dele, né? Mg2+, também tem 10 elétrons, que o número atômico dele é 12. Só que entre o sódio+, o Na+, e o Mg2+, tem um raio menor. Por quê? Porque ele perdeu mais elétrons. Então, os prótons que sobraram vão atraindo mais esses elétrons para dentro dele. Tá? E aí, claro, se atrai mais, contrai mais. É o efeito da contração. Se contrai mais, é porque o raio diminuiu. Então, já dá para entender o seguinte, que a energia de ionização e o raio são inversamente proporcionais. Quanto maior o raio, ou seja, mais afastado o elétron está do núcleo, mais fácil é tirar elétrons. Então, a energia é menor. Por isso que está aqui o contrário, tá vendo? Ó? Os elementos que têm os maiores raios são aqueles que têm as menores energias de ionização. Os elementos que têm os maiores raios têm as menores energias de ionização. A recíproca é verdadeira. Os elementos que têm os menores raios têm as maiores energias de ionização. Tá bom? Ou seja, quem são os elementos que têm os menores raios? São os gases nobres. E os gases nobres são estáveis quimicamente, né? Acabei de falar. Então, eles têm as maiores energias de ionização. É muito mais difícil tirar o elétron de um gás nobre do que de um cátion, de um metal, por exemplo. Tá bom? Então, essas duas propriedades aí, elas nos ajudam a entender tudo o que acontece com as outras propriedades. Que, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a próxima, que é a tal da afinidade eletrônica ou eletroafinidade, né? É energia liberada quando um átomo isolado recebe um elétron. Lembra que eu falei com vocês que existe um negócio aí? Se eu quero pegar o elétron do átomo, eu dou energia. Não é isso? Mas se eu quiser energia do átomo, eu tenho que dar elétron para ele. É o contrário, não é isso? Então, ó, eu viro para o átomo e falo bem assim, rapaz, eu tenho elétron para você aqui. O que você me dá em troca? Energia. Eletroafinidade e afinidade eletrônica. Ah, cara, eu estou precisando de um elétron. O que você quer? Ah, eu quero energia. Então, eu dou energia para o átomo para ele me dar o elétron. O que é isso? Energia de ionização. Tá bom? E energia de ionização e afinidade eletrônica, elas têm uma variação parecida. Por quê? Porque a gente vai perceber que os elementos que vão liberar mais energia se eu conseguir dar elétron para ele são os elementos com os menores raios. Tá? Então, os elementos que representam os menores raios, eles vão ter as maiores afinidades eletrônicas. Tá? E isso está ligado também à eletronegatividade daqui a pouco. Eu estou falando da afinidade eletrônica por causa da eletronegatividade. Né? Por quê? O que é eletronegatividade? Aí o conceito é diferente. A gente vai usar muito isso daqui para frente. A eletronegatividade é a força de atração
que os átomos exercem quando eles estão ligados entre si. Então tem um átomo A e átomo B. Se o átomo A puxa mais os elétrons para o lado dele em relação ao átomo B, então eu digo que o A é mais eletronegativo. É recíproca verdadeira, né? Se eu tenho o átomo A e B, se o átomo B ele tem uma eletronegatividade maior, então os elétrons vão mais para o lado dele. Então o que é isso, professor? Seguinte, quando eu for falar aqui de polaridade das ligações, eu vou até botar uns desenhos mostrando isso. Que a nuvem eletrônica, porque é mais ou menos assim, uma ligação se forma quando as nuvens eletrônicas elas se encaixam uma na outra. Então os elétrons vão ficar girando ali em comum para os dois átomos. Estou explicando de forma bem superficial, tá? Beleza? Só que aí, o que acontece? Esses elétrons estão girando aqui, mas vai ter um desses átomos que ele tem uma eletronegatividade diferente, ou maior, né? Eles têm eletronegatividade diferente, ou podem ter. Então, aquele que tem eletronegatividade maior, vai falar bem assim, o camarada, o da eletronegatividade menor, eu tenho mais força que você. Então, vamos fazer o seguinte, os elétrons vão ficar mais perto de mim, tá? Então, os elétrons vão ficar mais perto de mim, vão ficar um pouco mais longe. Eu vou compartilhar com você, mas ele vai ficar mais perto de mim. Isso aí é o que ele chama, é o que a gente chama na química de eletronegatividade, que é a atração que o átomo tem pelos elétrons numa ligação química. Aqui está um pouquinho cortado os gases nobres, por quê? Os gases nobres espontaneamente não se ligam. Existem compostos de gases nobres, inclusive uma questão do Enem que a gente vai resolver fala de um composto de gás nobre. Mas não é uma condição espontânea. Um gás nobre não se liga espontaneamente a outro elemento químico, né? Nem a ele mesmo. Tudo bem? Isso é uma condição forçada, tá? Aí tem um conceito chamado de eletropositividade, que ele não tem uma medição, né? Na verdade, como é que eu meço a eletropositividade? A eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Se o camarada tem eletronegatividade alta, a eletropositividade é baixa. Né? O que seria eletropositividade? É a capacidade que ele tem de perder elétron. Tudo bem? Então, eu nem coloquei aqui porque não é uma grandeza medida. Né? A eletronegatividade a gente consegue medir de forma comparativa, a afinidade eletrônica, a gente mede a energia de ionização, o raio, mas a eletropositividade não. Tá? Inclusive, a eletronegatividade tem uma escala que eu ainda vou falar hoje ainda. Tudo bem? Densidade. Eu coloquei densidade aqui só para a gente ter noção do seguinte. Prof, eu acho que tá mudo. Não estou te escutando ainda. E agora? Foi. Foi? Beleza. Uhum. Vocês escutaram que eu falei das propriedades? Da eletropositividade. Ah, então tranquilo. Então, beleza. Uhum. Tomei até um susto. Falei, gente, será que eu falei tudo e tava mudo? Não. Foi o fone Parou, aqui que soltou. parou agora. Ah, então beleza. Acho que eu fui puxar aqui o fio para cima, aí o fone soltou. Bom, mas aí... Então, a eletropositividade, depois da eletropositividade, eu fui falar da densidade, tá? Então, ó, deixa eu falar da densidade aqui. Bom, a densidade é o seguinte, eu coloquei aqui que é uma propriedade medida, tá? E para poder mencionar o seguinte, os elementos mais densos da tabela, eles estão na meiuca aqui da tabela, tá? E na parte de baixo. O ósmio é o elemento mais denso, né? Do ladinho dele tem o irídio, que também é um elemento muito denso na tabela periódica. Só para vocês terem noção, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do ósmio é da ordem de 22 gramas por centímetro cúbico, né? Aí você fala, poxa, mas não é o mercúrio, não? Que o mercúrio é muito denso. O mercúrio é da ordem de 13 vezes mais denso, né? O ósmio
é 22 vezes mais denso que a água. Né? Então, né, eu vou falar bem no popular, mais pesado, tá bom? E a densidade a gente sabe que é uma grandeza medida, relativa, né? Massa por volume, por isso que eu falei grama por centímetro cúbico, que é uma unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, né? Que vocês veem muito na física. E aí, a temperatura de fusão de ebulição, também para citar os elementos, né? Que nós temos aqui os elementos mais que tem maior ponto de fusão de ebulição da tabela. O tungstênio é o elemento com maior ponto de fusão da tabela periódica. Para efeito de curiosidade, hoje não é muito comum, mas voltou a ser produzida as lâmpadas incandescentes. Não sei se vocês lembram daquelas lâmpadas que tinham um filamentozinho, né? Esquentava pra caramba. Que aí tinha um filamento, uma bolha de vidro, um gás inerte ali dentro, porque como esquenta muito, se tiver o oxigênio, vai oxidar o tungstênio. Aquele filamento é um composto de tungstênio. Por quê? Porque esquenta demais. Porque a gente sabe, por que as lâmpadas incandescentes elas caíram em desuso? Simples, porque ela perde muita energia na forma de calor, ela esquenta muito. Por exemplo, a Manuela, né, que desculpa, tá? Usar como exemplo, tá, Manuela? Mas você que veio do interior, sua família é lá do interior, costuma usar em ninhos para chocar ovos de galinha, às vezes utiliza a lâmpada, né? Usa mesmo, prof. Então, ué, não falei nada demais, né? É realmente utilizado. Ou seja, a lâmpada incandescente, ela caiu em desuso para uso residencial, mas para uso industrial ainda é utilizado, tá? A lâmpada incandescente, que usa para poder chocar ovos, né? Usa ali para poder manter a temperatura. Os aviários hoje, o que acontece? Eles tentam trabalhar com frango. Eu não sei se na sua cidade tem aviário comercial em grande escala, mas eles tentam trabalhar o frango para ele ter uma idade de abate em torno de 35 dias. Ou seja, da fase de pinto, nasceu, até a fase de corte, de abate, de 35 dias. Varia um pouco, né? E aí como é que você faz para poder fazer o bicho crescer em 35 dias a ponto de abate? Por isso que as galinhas que a gente vai comer aí do supermercado, aquela galinha com cada capa de gordura desse tamanho. Elas não andam, aquele monte de galinha confinada, luz o dia inteiro, que calorão, né? Aquela luz lá o dia inteiro, comida o dia inteiro e água o dia inteiro. Aí as bichas disparam a comer, não dormem, porque a galinha dorme quando o raio ultravioleta ele cai, né? Aí ela identifica, igual a gente, né, gente? Nós também identificamos, dá sono à noite, por quê? Porque quando a noite cai, incidência de raio ultravioleta diminui, e aí o que acontece? Nosso organismo entende que é hora de dormir. Entendendo que é hora de dormir, o que vai acontecer? Ele vai começar a produzir a melatonina, que é o hormônio que vai aí provocar o sono. Tudo bem? Eu, por muito tempo, tomei melatonina por causa de trabalhar à noite, o sono ficava bagunçado. Então, eu tinha que tomar a melatonina para poder auxiliar. Na verdade, eu não tomava hormônio, né? Eu tomava um medicamento que ativava a produção do hormônio. Né? Loucura. Mas, graças a Deus, não preciso mais. Né? Então, essa parte aí foi de tabela periódica. Tá? A gente vai até aqui tranquilo, né? Beleza? Vamos passar para... Beleza, ligações. Então, vamos passar para ligações. Ligações. Eu tenho 3 anos de pré, né? Mas até hoje eu não peguei, então vai com calma, por favor. Tranquilo, pode parar a hora que vocês precisarem, tá, gente? Pode parar, se precisar, a gente fica aqui o resto do dia falando de ligações químicas, entendeu? A gente retorna, faz mais uma aula falando de ligações, não tem problema, né? Então, vou tentar passar ligações químicas de uma forma bem simples, tá? E bem objetiva, né? E tentar passar de uma forma assim, bem lúdica. Vamos lá. Primeira coisa. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Para que os átomos se ligam? Vou fazer uma pergunta assim, bem do nosso dia a dia. Para que a gente casa? Loucura, né? Perguntar para que casa, que doideira. Para que a gente casa? Entendeu? Você fala assim, pô, por que eu vou casar? Fala, meninos, para que vocês vão arrumar um namorado, namorar, aí depois noivar, casar, morar junto, ter filho, ter que trabalhar, sustentar a casa? Aí é melhor ficar sozinho, né não? Entendeu? Mas por que a gente casa? Perceba, toda vez que você casa, não sei se já falaram isso para vocês, quando a gente casa, a gente
entrega alguma coisa, a gente recebe alguma coisa e a gente compartilha outras coisas. Então, por exemplo, eu vou entregar a minha atenção para minha esposa, ou vocês vão entregar a atenção de vocês para o marido de vocês. Você vai querer receber também essa atenção, não é isso? E a gente vai compartilhar as alegrias, compartilhar as dores, não é isso? A gente vai compartilhar também. Então, quer dizer, as ligações, por que eu falei disso? Gente, ligação química é a mesma coisa. Para que os átomos se ligam? Eles se ligam com o intuito de entregar algo, receber algo ou compartilhar algo. E aí, o que é esse algo que os elementos químicos compartilham, entregam ou recebem? Simplesmente eles querem fazer isso por causa dos elétrons. É mais ou menos assim. Quando o cara ele quer entregar elétrons, ele tem que arrumar quem? Ele vai arrumar quem quer também entregar elétrons? Pode até arrumar, né? Mas ele quer arrumar quem quer ganhar esses elétrons. Então, assim, ele tem elétron para dar e alguém quer receber esses elétrons, não é isso? E aí ele estabelece uma ligação química. E essa ligação química, alguém vai perder elétrons, alguém vai ganhar, certo? Ah, pessoal, mas tem ligação química também que os dois querem ganhar elétrons? Tem. É quando eles compartilham. Eles compartilham elétrons. Um átomo quer ganhar, o outro também. Mas eles vão fazer a ligação química, ou vão estabelecer uma ligação química para adquirir estabilidade. Porque sozinho não tem estabilidade. Sozinho não tem força. Unidos tem força, tá? Então, assim, é mais ou menos assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples. O ouro, né? Quando você ouve assim, ouro 18, ouro 24, ouro 16, ouro 14, são as ligas de ouro, né? São as ligas que você tem a quantidade aí de ouro e aí a quantidade de outros elementos, prata, cobre, né? Não pode botar muita prata também, porque senão fica com a cor estranha, tudo bem? Mas o ouro 24 seria o ouro praticamente puro, simplesmente ouro. Só tem um detalhe, essa liga de ouro, ela não dá uma liga boa, ela fica muito maleável, amassa muito fácil. Por exemplo, se botar uma aliança de ouro 24, ela vai amassar com mais facilidade. O que se utiliza muito? O ouro 18, que é aproximadamente 75% de ouro. Aí você fala bem assim, mas e aí? Qual é o outro elemento? Os outros 25% pode ser preenchido com prata ou a mistura de prata e cobre. Então peraí. Então quer dizer que fica o ouro, fica a prata e fica o cobre. Só que os três são metais. E a gente acabou de ver que os metais têm a característica de perder elétrons. Eles têm a tendência de perder elétrons. Então o que eles fazem na verdade? Eles vão fazer ali um combinado. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos nos ligar aqui. Por quê? Quando a gente se ligar, o que vai acontecer? Eu já estou até falando da ligação metálica, né? Quando a gente se ligar, o que vai acontecer? A gente vai ter uma propriedade um pouco mais forte. Então, quando o ouro se liga à prata e ao cobre, ele forma uma liga mais forte. Então, para que os elementos químicos eles estabelecem ligações químicas? Para adquirir estabilidade. E adquirindo estabilidade, eles vão adquirir propriedades um pouco mais fortes do que as anteriores. Um outro exemplo simples para vocês. O cloro puro, ele é um gás, tá? Asfixiante, tóxico. O sódio puro é um metal. E não pode nem ficar exposto ao oxigênio, à umidade que tem no ar. Se você pegar um pedaço de sódio, e o sódio ele é um metal maleável, é mais ou menos assim, o sódio parece um chiclete, tá? Só que metálico, com a cor metálica, acinzentado. E parece mesmo, você corta ele como se fosse com uma faca. Você pega uma faquinha e corta ele. Eu já usei muito sódio no laboratório fazer experiência. E aí, o que acontece? Só que ele tem que ficar mergulhado num frasco com querosene. Por que querosene? Porque querosene não gosta de água. Aí entra as ligações intermoleculares que nós vamos falar no próximo módulo, né? Que aí vem as características. E aí não deixa a água entrar, não deixa a água ter contato com o sódio. Tirou o sódio de dentro do querosene, ele começa a reagir com a umidade do ar. Muito reativo. O sódio sozinho não me serve para nada. O cloro sozinho até serve para alguma coisa. Mas quando eu junto o sódio com o cloro, que dá o cloreto de sódio, serve para quê? Sal de cozinha, pô. Serve para temperar os alimentos, serve para conservar alimentos. Antigamente, né, lá na antiguidade, quando não tinha geladeira, conservava fazendo o quê? Salgando alimentos. Nós vamos ver isso lá em propriedades coligativas. Vou falar um pouco mais disso. Tudo bem? Então, Manuela e Camila,
para que os elementos fazem ligação. Então, eu estou gastando esse tempo aqui justamente para vocês entenderem daqui para frente. Pô, ele está fazendo para poder adquirir estabilidade, tá? E essa estabilidade a gente chama na química de teoria do octeto, tá? Que seria o quê? Seria os elementos adquirindo estabilidade com 8 elétrons na sua camada mais externa, na sua camada de valência. Aí você fala, não, mas peraí, quem tem 8 elétrons na camada de valência, tirando o neônio, tirando o hélio, são os gases nobres. Exatamente. Os elementos químicos, eles estabelecem ligação química querendo ficar igual a um gás nobre, porque o gás nobre ele é estável. Então, eles querem adquirir estabilidade, tá? E aí, ó, tá aqui, ó, essa estabilidade pode ser adquirida quando o elemento químico ele ganha ou perde elétrons, né, ou compartilha para ficar com a configuração eletrônica parecida com o gás nobre. Então tá aqui, ó, um S2, aí no caso do neônio, 2S2, 2P6, tá vendo? Vai ficar com 2P6 no final, argônio 3P6, criptônio 4P6, xenônio 5P6 e radônio 6P6, tá bom? E aí o 118, que é o último, que eu esqueci agora o símbolo dele, me desculpe, mas o 118 que ficaria com 7P6, tá bom? Que está embaixo do radônio. E aí, então, basicamente é isso. Ligação química é isso. Aí nós temos dois tipos de ligação, né? Segundo o que eu falei agora. Né? Um quer entregar, o outro quer receber. Ou os dois querem receber, ou os dois querem entregar, né? Então eles compartilham, eles trocam elétrons, não é isso? E a teoria do octeto, vamos resumir agora com base na tabela periódica. A gente vai isolar um pouquinho os elementos do bloco D da tabela, que são os metais de transição. Porque eles são metais, eles estabelecem ligações metálicas. Né? Pode fazer também ligação iônica, mas é muito mais difícil. Tudo bem? Com usar metais. Então aqui, ó, os elementos das famílias 1, 2 e 3A, a tendência que eles têm é de perder elétrons, formar cátions. Família 1A tem um elétron na camada de valência, ele quer perder esse um elétron, mais um. Família 2A tem 2 elétrons na camada de valência, quer perder esses 2 elétrons, mais 2. Família 3A tem 3 elétrons na camada de valência, quer perder esses 3 elétrons, mais 3. Aí pula para 5, 6 e 7A. Já vou falar do 4. 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Por isso que a gente utiliza, né, abrir um parênteses aqui, na tabela periódica, a gente ainda utiliza a definição, a diferença de famílias A e B, porque ela traz uma informação mais útil. Né? Família A, o número da família, é o número de elétrons que o elemento tem na última camada. Então aqui, ó, 5A tem 5 elétrons, 6A tem 6, 7A tem 7. Então o que é mais fácil para ficar igual a um gás nobre? O cara que tem 5 elétrons é ganhar 3 para ficar com 8. O cara que tem 6 é ganhar 2 para ficar com 8. E o cara que tem 7 é ganhar 1 para ficar com 8. Entendeu? Já os que tem 1, 2 ou 3, qual é mais fácil? O cara que tem 1 perde esse 1 para ficar com 8 na última camada, igual ao elemento químico que está antes dele. O que tem 2, o gás nobre, né? O que tem 2 elétrons quer perder esses 2 para ficar igual ao gás nobre que está antes dele. E o que tem 3 quer perder esses 3 para ficar igual ao gás nobre que está antes dele. Né? Então, os elementos das famílias 1, 2 e 3 tendem a formar cátions. Os elementos da família 5, 6 e 7A tendem a formar ânions. E o cara da família 4A, em particular, vamos falar um pouquinho do carbono, ele está no limbo, está no meio do caminho ali. Ele pode tanto ganhar quanto perder. Podendo ganhar ou perder, então vai depender do elemento químico que ele vai se ligar. Então, se esse cara da família 4A se ligar a um cara que quer perder, ele vai ganhar. Agora, se esse cara da família 4A se ligar a um camarada que quer ganhar também, ele vai compartilhar. Aí surgem os dois tipos de ligação química. Entre aquelas espécies que um quer perder e o outro quer ganhar, e entre aquelas espécies que os dois querem ganhar. E um outro terceiro tipo de ligação entre aquelas espécies que querem perder, que são os metais. Ô, prof. Oi? Deixa eu te perguntar. O elétron literalmente vai para lá, tipo, literalmente vai para o outro elemento? Na verdade, o que acontece? Quando a ligação química ela acontece, quando ela se estabelece, as nuvens eletrônicas elas se sobrepõem. Ou seja, ocorre uma fusão das nuvens eletrônicas. E aí, pode falar. Mas aí o outro não perderia. Exato. Tipo, parece ligação covalente quando fala de sobreposição de nuvem. Isso aí, justamente. Quando faz a ligação que um perde e o outro ganha, que é a iônica, aí é o contrário. Aí não. Aí as nuvens se aproximam,
certo? Só que em determinado ponto, o elétron salta para o outro átomo. E aí sim ocorre a separação. Um átomo vai retrair o seu raio, que é o cara que perdeu, é o cátion, né? Que o raio do cátion é menor do que o do átomo. O outro vai ter uma expansão. Mas aí eles vão formar agora duas espécies separadas, né? Entendi. Entendeu? E aí... aqui, uma coisa. Qual o cátion do ferro que é o estável? O mais estável para ele é o ferro 3+, tá? Tá. Se você pegar na distribuição eletrônica dele, o ferro é 26, ele fica com 3d6. 3d6. Isso aí, 3d6. E aí, o que acontece? D6? Né? D6, porque 4s2, 3d6. Isso aí. E aí, o que acontece? Ali vão ter 5 orbitais com 6 elétrons, tá? Porque o subnível D tem 5 orbitais, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai perder 2 ou vai perder 3. Só que quando ele perde 2 elétrons, ele perde um elétron desse subnível que está com 2 e perde mais um. Então, ele vai ficar com um subnível vazio e outros 4 com um elétron. Mas quando ele perde 3, aí sim, aí ele vai ter uma estabilidade maior, porque ele fica com 3 subníveis com um elétron e 2 subníveis vazios. Então fica mais fácil do outro átomo entrar e se ligar a esses 2 subníveis que ficam vazios. Então, assim, entendeu? Aí o que acontece? A gente não fala de números quânticos, nem vou entrar em detalhes. A gente não cita distribuição eletrônica em subníveis, né? A gente fala ali com S2, mas não mostra os orbitais. Eu conheço um pouco. Você conhece um pouco, né? Então, quando eu vou explicar a estabilidade, eu explico com base nos orbitais. Eu não vou nem entrar mais em detalhes, porque não é pra gente, né? Orbital atômico, orbital molecular, né? Que a gente estuda isso no curso superior. Tudo bem? Tudo bem. Mas é basicamente isso, beleza? E aí, nós temos os 2 tipos de ligação. Agora fica mais fácil de entender, né? Porque a ligação iônica é a ligação o quê? Se eu pegar a etimologia da palavra iônica, é ligação entre íons. O que são os íons? Um que perde, um que ganha. Cátion e ânion. Não é isso? E aí, depois que eles perdem, depois que um perde e o outro ganha, eles vão se atrair agora pela chamada atração eletrostática. Onde é que você vê a atração eletrostática? Quando você tem espécies com cargas opostas, positiva e negativa. Pronto, na física, os opostos se atraem. Então, os íons eles ficam ligados entre si por essa atração eletrostática. Né? Quando eu for falar de polaridade, eu vou mostrar até um diagramazinho para vocês aí, né? Daqui a pouquinho já vou falar. Vou mostrar até um diagramazinho para mostrar a força, né? A intensidade da atração, que ela vai aumentando. Tudo bem? Quando eu saio de um tipo de ligação para outro. Então, a atração eletrostática é a atração entre espécies com cargas opostas. E aí, quais são os elementos ou classes de elementos que vão fazer ligações iônicas? Quando metais que querem doar elétrons vão se juntar a esses caras aqui, aos ametais, aos semimetais e ao hidrogênio. O hidrogênio, ele tem uma característica também ambígua. Ele tem um eletrinho só. Se ele ganhar um, ele adquire estabilidade, porque ele vai ficar igual o neônio. Então o hidrogênio, na verdade, ele sempre quer ganhar. Ele nunca quer perder. Porque se ele perder o único que ele tem, ele fica zerado. Certo? Então o que acontece? Quando o hidrogênio se aproxima de um metal, ligação iônica, ele ganha o elétron do metal. Mas quando o hidrogênio se aproxima de um ametal, que é a próxima ligação, o ametal não quer dar elétron para ele, então ele fala, tudo bem, você pode até não me dar, mas eu também não vou te dar o meu. Então a gente compartilha. Entendeu? Então aqui, lembra da entrega? Eu te entrego uma coisa e você me entrega outra? Aqui é uma troca. Beleza, metal. Gente, tô aqui, quero perder elétron. Aí virou a metal, gente, tô aqui, eu quero ganhar elétron. Beleza. Metal com a metal se juntou, deu negócio. Entendeu? Então, um transfere elétron para o outro. Né? E a interação deles agora é a chamada interação eletrostática, que é a interação entre espécies com cargas opostas. E aí, a ligação iônica, ou eletrovalente, a gente pode... Oi, pode falar. Desculpa, deixa eu te perguntar. Então, os metais sempre vão formar cátions? Via de regra, sim. Eu não gosto porque eu não gosto de usar muita palavra sempre,
Porque, se eu falar para você assim, os gases nobres são sempre estáveis quimicamente, via de regra, sim. Mas eles fazem ligações químicas? Fazem. Se eu forçar a barra, ele faz. Tudo bem. Beleza? Obrigada. Mas, via de regra, os metais, eles sempre formam cátions, tá? Aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó. Eu quero estabelecer a ligação entre o sódio e o cloro. Aí eu faço a distribuição eletrônica. Para isso que serve, tá, Manuela? Só vai servir nesse ponto, né? Distribuição eletrônica. E aí, ó, fazendo a distribuição eletrônica do sódio, ó, 3s1. Beleza? Um elétron na terceira camada, que é a última. Bom, se ele tem um elétron, o que a gente viu? 1, 2 ou 3 quer perder, 5, 6 ou 7 quer ganhar. 4 está no limbo, depende de quem ele vai se ligar. Né? Se ele vai se ligar a um metal ou se ele vai se ligar a um ametal. Então aqui, ó, um elétron na última camada ele quer perder, né? Para ficar aqui, ó, 2p6, que é igual a um gás nobre. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Ele quer ganhar 1 para ficar igual a um gás nobre. Então ficou lindo, né? O sódio quer perder 1 e o cloro quer ganhar 1. Então é o que eu falei, né? O sódio sozinho serve para nada. Para a gente não serve para nada. O cloro sozinho para a gente praticamente também não serve para nada. Não é isso? Não é aquele cloro que a gente compra lá para poder usar em casa para fazer limpeza, não. O cloro, na verdade, ele é um gás. E aí, quando os dois se juntam, ficou lindo, ó. O sódio, peraí, chega aí, cloro. Vamos fazer negócio aí. Eu tenho um elétron aqui que eu tô doidinho para desfazer dele, e você tem um elétron aí que tá doidinho para ganhar, né? Você tá doido para ganhar um elétron. Então, beleza, eu te dou esse elétron aqui, ó. Só que aí, quando o sódio perdeu, ficou positivo. Quando o cloro ganhou, ficou negativo. Então, os dois agora se atraem porque são cargas opostas. E aí, os elementos, ou as substâncias que formam ligação iônica, né, que apresentam ligação iônica, são as substâncias iônicas, elas formam o que a gente chama de retículo cristalino. Essa atração aqui, ela é tão forte que eles são todos no estado sólido. Então, todos os elementos, todas as substâncias que apresentam ligação iônica, eles se encontram no estado sólido. A recíproca é verdadeira? Não. Nem toda substância sólida apresenta ligação iônica. Mas toda substância iônica, ela tem, ela se encontra no estado sólido. Ela é observada ou encontrada na temperatura ambiente no estado sólido. Tá bom? E aí, quando... pessoal, posso derreter o sal de cozinha? Pode, mas você, para derreter o sal de cozinha, você tem que dar energia para separar os íons. Ou seja, você tem que dar uma energia. Que energia que você dá? Normalmente térmica. Você dá calor. Os átomos, ou os íons, eles estão ali, garradinhos um no outro. Eles têm um estado de energia que a gente chama de vibracional. Estão vibrando o tempo todo. Só que aí eu começo a dar calor, 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 calor. Eles vão começar a vibrar, 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 até arrebentar. Entendeu? Então eles ficam muito doidos, muito enérgicos e pá, se solta. É quando ele se funde, né? Quando forma o líquido, tá bom? Tirou a energia, agrupa de novo. Um olhar para o outro, vem cá, todo mundo, beleza? Então essa é a característica dos compostos iônicos, tá? Prof, mais uma coisa. Olha só, quando a gente fala de composto iônico, geralmente a gente também fala de íon, solução aquosa. Isso. Eles sempre vão, por via de regra, a água destrói essa ligação? Sim, aí vamos lá. Para poder analisar isso, a gente parte para um outro critério, que é o seguinte: por que o sal, né, sal de cozinha, por que o sal de cozinha dissolve na água facilmente, né, é uma substância iônica, mas o açúcar também dissolve na água, mas o açúcar não é uma substância iônica, é uma substância que só tem ligação covalente. Por que isso acontece? Aí entra um outro critério, que é o chamado de energia de solvatação, ou energia de solubilização, que isso aí está lá na termoquímica. Porque o que acontece? Vou tentar dar um exemplo bem rápido. A água, ela vai ter uma característica de, quando chegar perto desses íons, começar a querer atrair os íons. E aí a atração da água vai ser maior do que a atração de um íon pelo outro. Ah, tá. Grosseiramente falando. Entendeu o caso? Entendi. Então, e aí, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, quer ver? Cal. Vamos lá. Ô, Manuela, desculpe te usar como exemplo de novo, né? Mas lá
lá às vezes na roça, utiliza cal. Não é muito comum utilizar cal para fazer calagem, né? Utiliza muito calcário, né? Mas dá para usar cal, né? Aquele saco de cal, né? E cal, não sei se vocês já viram aí, usa também para poder passar em muro, né? Ficar branquinho. A prefeitura passa no meio-fio para ficar branquinho, para ficar bonitinho, mas rapidinho solta. Aquela cal ali, ela dissolve muito pouco na água, mas é uma substância iônica, porque você tem um cátion que é o cálcio e a hidroxila que é o ânio. Então você tem uma ligação iônica. E aí, por que ela não dissolve muito bem e já o sal dissolve, o cloreto de sódio dissolve? Porque aí é a questão da água. A água consegue quebrar a atração de um íon pelo outro, no caso do sal. No caso da cal, a água já não consegue quebrar com tanta eficiência. Tudo bem? Então, por isso que algumas substâncias dissolvem na água, outras não. Agora, para uma substância se dissolver na água, ela tem que ter alguma característica que possa parecer com a água. Aí eu falei do açúcar, né? Já adiantando um pouquinho, eu falei do açúcar. Por que o açúcar dissolve? Pô, mas açúcar é substância molecular, professor. Por que ele dissolve na água? O açúcar, apesar de só ter ligação covalente dentro da molécula, o açúcar tem um negócio lá que é a hidroxila, né? Quando você... O açúcar, eu vou falar de sacarose, né? Sacarose, eu vou me remeter à glicose, que é o C6H12O6. C6H12O6 tem um monte de hidroxilazinho. Ah, rapaz, hidroxila. Água, não é H2O? Deixa eu refazer a fórmula da água, né? H2O. Deixa eu refazer a fórmula da água. H ligado a OH. Isso não é H2O? Isso é H2O, ué. Então, opa, olha o que a água tem aqui, ó. Hidroxila. Se parece com a glicose? Se parece com a sacarose? Parece. Ah, professor, então toda, eu não gosto dessa palavra, toda, sempre, nunca. Não gosto muito disso não, né? Eu gosto de usar o quê? Via de regra, né? Porque é assim que acontece. Toda substância lá, então, que vai ter hidroxila, ela vai se dissolver na água assim facilmente? Acabei de dar um exemplo que a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, não se dissolve muito bem na água e tem hidroxila, entendeu? Então, são uma série de fatores que vão determinar a solubilidade de uma substância na água ou em outro solvente, tá bom? Tudo bem. Aí, no caso da ligação iônica, é só a interação das cargas positivas e negativas da água, justamente com as cargas positivas e negativas dos cátions dos ânions, né? Exatamente. Eu vou falar agora de polaridade das moléculas, então a gente vai ver o vetor momento dipolar. Eu Beleza? sei. Show. Obrigada. É isso aí. Tá no caminho. E aí, ó, nos compostos iônicos, eu tenho o cátion sendo formado e o ânion. Não é isso? Cátion e ânion. E aí, né, aqui é um macete para você montar a fórmula. Ó, alumínio perde 3 elétrons, né, porque termina em 3s2, 3p1, então ele tem 3 elétrons, quer perder os 3. O oxigênio da família 6A tem 6 elétrons na última camada, a distribuição eletrônica me garante, né, me comprova isso, então ele quer ganhar 2. Então, ó, o alumínio quer perder 3, o oxigênio quer ganhar 2. Tá desbalanceado aí, não tá? Então, o que eles fazem? Ué, simples, ó, é um macete, né, para montar a fórmula. Então, ó, alumínio quer perder 3, então 3 mais. Oxigênio quer ganhar 2, então 2 mais. O que eu faço agora para poder igualar? Tem que dar 0. A soma tem que dar 0. Já falei um pouquinho de inox, né? Então, esse 2 vem aqui para baixo e esse 3 vem aqui para baixo. Eu faço a inversão aqui das valências, tá? Abrindo parênteses. Camada de valência é a última camada que o elemento tem. Valência é um termo que a gente utiliza aplicado ao elemento químico que vai me dizer a quantidade de elétrons que ele precisa perder ou ganhar, tá bom? Camada de valência é a última camada que o átomo tem. Valência é a quantidade de elétrons que um átomo tem que perder ou ganhar para adquirir estabilidade. Então, se eu perguntar assim, qual é a valência do alumínio? A valência dele é 3, porque ele quer perder 3 elétrons. Qual é a valência do oxigênio? É 2, porque ele quer ganhar 2 elétrons. Tá bom? Então, eu cruzo é a valência. Eu estou falando isso aqui porque, às vezes, quando a gente fala assim, a gente no ensino médio fala muito assim, cruza as cargas. Aí o cara acha que tem que descer o 3 mais e o 2 menos para cá. Aí dá ruim, né? Se bem que não dá tão ruim não, né? Porque 3 mais vezes 2 menos, as cargas vão se anular, né? Então vai dar o 6 também.
Belezinha? Então, um macete para a gente poder montar a carga. É porque esse macete eu uso para substância covalente também. Que eu pego só as valências e cruzo as valências. Né? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E aí, ó, de uma forma mais detalhada aqui, ó, o alumínio, eu já sei que são 2 átomos de alumínio, né? Para se ligar a 3 átomos de oxigênio para poder estabilizar. Então, ó, um alumínio pega esses 2 eletrinhos aqui, ó, e dá para o oxigênio. Então, ó, ele pega esses 3 elétrons aqui, ó, e dá para esse oxigênio aqui. Beleza? Esse terceiro elétron, ele dá para esse outro oxigênio. Porque aqui o oxigênio só precisa de 2, né? Então ganhou 2 aqui, ficou quietinho na dele, isoladinho lá. Aí o alumínio vai dar esse eletrinho aqui para o outro oxigênio. Aí o outro oxigênio fala, peraí, só um não me serve não, quero mais um. Aí o segundo átomo de alumínio vem e entrega esse outro elétron para ele. Aí esse oxigênio aqui fala bem assim, ó, beleza, ó, tchau, resolvi. Aí o alumínio, mas resolveu caramba, rapaz, tá doido? Eu tenho mais 2 elétrons aqui que eu tô doido para despachar. Aí vem um terceiro oxigênio, né? E vem, então faz o seguinte, já que você tem 2 aí que quer despachar, eu também tô precisando de 2, então dá esse negócio para cá. É isso? Aí é que vai dar a substância Al2O3. Se eu fosse representar pela representação de Lewis, eu represento dessa forma aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho os 2 elétrons que cada átomo de oxigênio ganhou e os 6 que ele já tinha. São 3 átomos de oxigênio que são necessários para estabilizar 2 átomos de alumínio. Aí você fala assim, professor, mas por que não tem nenhum elétron em volta do alumínio? Porque os 2 que ele tinha, né, os 3 que ele tinha, ele entregou para os oxigênios. Tudo bem? Então essa é a fórmula, representação da fórmula de Lewis. Né? Beleza? E aí, ó, a fórmula iônica ou a fórmula química do composto é L2O3. É uma forma simplificada, que é o que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado com essa fórmula aqui. É isso? Ligação covalente. E a ligação covalente, como é que faz? A ligação covalente agora é entre espécies que querem ganhar elétrons. Então, se os 2 querem ganhar elétrons, agora eles vão compartilhar, né? E aí eu vou dar um exemplo, molécula de flúor, tá aqui, ó, F2, né? Eu já sei que a molécula é essa, mas por que é F2? Porque se eu for fazer a distribuição eletrônica do flúor, o flúor está na família 7A, então tem 7 elétrons na última camada. E fazendo a distribuição, eu comprovo isso aqui, ó, 2S2 e 2P5. Então, se ele tem 7, ele quer ganhar 1 para ficar estável. Então, o que ele faz? Chama outro átomo de flúor e fala o seguinte, fala, rapaz, vamos fazer o seguinte aí, vamos compartilhar esse elétron. Você quer ganhar 1, eu também? Então, vamos compartilhar esse elétron aí, né? Vamos fazer uma sociedade? Então, eles compartilham esse elétron aqui, ó. Beleza? E essa fórmula aí, ó, é a chamada fórmula eletrônica ou fórmula eletrônica de Lewis, que é essa aqui, ó. Tudo bem? Fórmula eletrônica ou fórmula eletrônica de Lewis. Essa fórmula eletrônica, ela pode trazer esse parzinho de elétrons aqui circulado, mas normalmente a gente tira esse círculo, né? E aí tem a fórmula estrutural plana, que é que a gente representa cada parzinho de elétrons por um traço, né? E a fórmula molecular. Compostos que têm ligação iônica são representados pela sua fórmula iônica. Compostos que têm ligação covalente são representados pela sua fórmula molecular. É uma questão de linguagem, tá? Ligação iônica, fórmula iônica ou fórmula química. Ligação covalente, fórmula molecular. Então tá aqui, ó. Pessoal, a fórmula molecular do sal de cozinha é NaCl. Você vai entender, mas está errado o contexto, a aplicação da palavra. Então, F2 é a fórmula molecular do gás flúor, né? Ele é gasoso no estado, na temperatura ambiente, né? Esse aí é do flúor. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, a água, por exemplo. A água é ligação entre hidrogênio e oxigênio. Então, o hidrogênio é um S1, só tem um elétron na última camada, que é a única que ele tem. O oxigênio, que é da família 6A, tem 6. O hidrogênio com 1 quer ganhar 1. O oxigênio com 6 quer ganhar 2. Então, o que acontece? Eu preciso agora de 2 hidrogênios para poder estabilizar um oxigênio. Então, tá ali, ó. Olha lá, a ligação química aqui estabelecida entre eles. Beleza? Fórmula eletrônica ou fórmula eletrônica de Lewis. E aqui, ó, o oxigênio sobraram 4 elétrons no oxigênio que não fizeram ligação com hidrogênio. Esses elétrons aí são chamados de elétrons não ligantes. Vou usar esse termo daqui a pouquinho em geometria molecular. Tá?
E a fórmula estrutural, cada parzinho de elétrons compartilhado é representado por um traço, né? E a fórmula molecular, tudo bem? Aí já me pergunto sempre assim, professor, existe uma ordem para escrever a fórmula molecular? Via de regra existe, né? É o termo que eu falei, não é sempre não, mas via de regra existe sim. O primeiro elemento é o menos eletronegativo e o segundo elemento é o mais eletronegativo, né? E aí a fila de eletronegatividade é Fon, cloro, bromo, iodo, SCPH. Eu vou mostrar daqui a pouco essa fila de eletronegatividade, tá bom? Então, via de regra é assim que faz. Numa substância iônica, qual é a forma de escrever? É o cátion primeiro e o ânion depois, né? E aí, acompanhando a substância molecular, é o cara menos eletronegativo primeiro e o cara mais eletronegativo depois. Não é isso? Uma outra substância, dióxido de carbono. Ó, eu tenho carbono, que é da família 4A, né? Tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio tem 6. Então, o carbono tem 4, né? Ele quer 4. O oxigênio tem 6, ele quer 2. Então, o combinado agora é o seguinte, olha. Eu preciso de 2 átomos de oxigênio para estabilizar um carbono, né? E as ligações são essas aí, ó. 2 pares de elétrons entre esse carbono e oxigênio aqui, do lado esquerdo, 2 pares de elétrons entre carbono e oxigênio do lado direito. É isso? Essa é a fórmula eletrônica ou eletrônica de Lewis, né? Que eu não preciso colocar o círculozinho. Se eu emparelhar os elétrons aqui, já subentende-se que eles estão ligados entre si ou compartilhados entre si. E quando são 2 pares, eu represento por dois traços, né? Um par eu represento por um traço. 2 pares eu represento por 2 traços. Um par, um traço. Ligação simples. Covalente simples. 2 pares, 2 traços. Ligação dupla. Covalente dupla. Se forem 3 pares ou 3 traços, então é ligação covalente tripla, né? A fórmula aqui, ó, CO2. Carbono é menos eletronegativo que o oxigênio. É a fórmula molecular do gás carbônico, que é o CO2, né? Aí, Manuela, falando de reação, o CO2, que é uma substância molecular, reage com a água. A reatividade é muito pequena, mas reage com a água, né? E aí, peraí, mas a água tem lá elétrons sobrando, então é toda uma condição, né? A água que reage com CO2, mas também reage não, né? Vamos lá, a água dissolve o CO2, depois eu vou falar de reação. A água dissolve o CO2, mas também dissolve o sal de cozinha, né? Formam produtos diferentes um do outro. E com base na posição na tabela periódica, é que eu vou estabelecer o tipo de ligação ou a quantidade de pares de elétrons que os elementos vão compartilhar. Então tá aqui, o cara da família 7A só precisa de um par de elétrons, só precisa de um elétron. Então compartilha um par. O cara da família 6A precisa de 2 elétrons. Então tem que compartilhar 2 pares. Que pode ser com átomos diferentes, 2 ligações simples. Pode ser com o mesmo átomo, uma ligação dupla. O cara da família 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Então ele quer 3 elétrons. Então ele tem que fazer 3 ligações. Valência 3. Aí entra o termo valência, né? Valência é a quantidade de elétrons que ele precisa ganhar ou perder para adquirir estabilidade, tá? Aí o nitrogênio é um exemplo. Ele é da família 5A, precisa de 3 elétrons. Ele pode fazer 3 ligações simples, ele pode fazer uma simples e uma dupla, ou ele pode fazer uma tripla. Depende do cara que vai se ligar a ele. O carbono, que é da família 4A, aí vem os compostos orgânicos, né, a gama de compostos orgânicos que nós temos, ele tem que fazer 4 ligações, que ele precisa de 4 elétrons. Pode ser 4 ligações simples, pode ser 2 ligações simples e uma dupla, podem ser 2 ligações duplas, ou pode ser uma ligação simples e uma tripla, né? Por isso a quantidade de compostos de carbono que nós temos na natureza, né? Os compostos orgânicos, dada a versatilidade do carbono. E o hidrogênio que quer fazer uma ligação, né? Valência 1. Então, ó, querendo fazer 4 ligações, valência 4. Querendo fazer 3, valência 3. Querendo fazer 2, valência 2. Querendo fazer uma ligação, valência 1, né? E a ligação covalente coordenada ou dativa? Essa aí causa muita confusão também, né? Porque fala bem assim, o que é a ligação dativa? A ligação dativa, a ligação dativa é uma ligação que ela acontece, mais ou menos assim. Eu mostrei, há pouco tempo aí chamei a atenção, que o oxigênio, quando formou a água, ele ficou com 2 pares de elétrons sem fazer ligação.
Esses 2 pares de elétrons, ou 4 elétrons, são chamados de elétrons não ligantes, ou pares de elétrons não ligantes. Esses elétrons ainda podem estabelecer novas ligações. Ele não quer, mas pode acontecer, não é isso? E aí, essas ligações novas, depois que o átomo já adquiriu estabilidade, é que é chamada de ligação covalente coordenada ou dativa, né? Então, o que é uma ligação coordenada ou dativa? É quando um átomo já adquiriu estabilidade, já fez as ligações que ele precisa fazer, mas ele tem elétrons sobrando ainda, né? Tem lá os elétrons que não participaram de ligação. Então, ele pode agora doar, dar ou coordenar pares de elétrons para outros átomos, né? Eu vou mostrar o exemplo aqui e fica mais claro. Ó, então aqui, ó, A pode coordenar para B, pode ser representada por uma seta ou pode ser representada por um traço, tá bom? Aí você fala, professor, como é que eu não vou confundir que esse traço aqui é de uma ligação covalente simples? Você não vai confundir porque um dos elementos já estará estabilizado. Vou mostrar isso aqui agora que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, ali, vamos pegar o SO2. Tanto o enxofre quanto o oxigênio são da família 6A. Então, eles têm 6 elétrons na última camada. Então, ambos querem ganhar 2. Então, era de se esperar o quê? Era de se esperar que um oxigênio se ligasse a um enxofre. E acabou. SO. Pronto. Não tem mais nada que fazer. Só que aí, o que acontece? O oxigênio, ele é muito reativo. Ele gosta muito, ele tem uma eletronegatividade muito grande. Entendeu? E aí, ele quer muito elétrons. Então, o que ele fala? Não sacaneia comigo não, sabe por quê? Você, quando se liga a esse oxigênio aqui, você adquire estabilidade. Como é que a gente conta os elétrons? Vou contar os pares, tá? Ó, vou marcar aqui, ó. Eu vou contar, ó, o oxigênio 2, 4, 6, 8. O enxofre, ó, 6, 8, tá aqui. O enxofre, 2, 4, 6, 8. Tanto o oxigênio quanto o enxofre adquiriram estabilidade logo na primeira ligação. Só que vem um oxigênio de fora e fala bem assim, peraí, enxofre, né? Sacaneia comigo não, pô. Quando você se ligou ao primeiro oxigênio, você ficou com 2 pares de elétrons sobrando. Ô, cara, me empresta um desse aí, meu irmão. Né? Vamos compartilhar uma parada dessa aí. E aí, ó, o enxofre, beleza, ele é mais fraco, ele é menos eletronegativo. O enxofre, não, beleza, eu vou compartilhar um par com você. Então, esse par de elétrons aqui, qual é a diferença dos outros? Numa ligação covalente normal, o par de elétrons é um elétron de um átomo, um elétron de outro. Na ligação coordenada, os 2 elétrons é de um átomo só. É aqui, ó. Os 2 elétrons são do enxofre. Por isso que é chamada de coordenada ou dativa, né? E a fórmula eletrônica ou de Lewis, ela fica dessa forma aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se tem a borracha. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Aí, ó, aí fica aqui, ó, dessa forma aqui. Tudo bem? Ó, ligação dupla foi representada por 2 traços. A ligação coordenada eu botei uma setinha aqui, né, para ficar mais fácil de visualizar, certo? E a fórmula molecular é só 2. O enxofre é menos eletronegativo que o oxigênio, então via de regra ele vem antes que o oxigênio. Só que aí você pode perceber o seguinte, ainda sobrou um parzinho de elétron aqui, né, sem fazer ligação. Não é isso? Então significa que o enxofre ainda pode fazer uma outra ligação. Ele pode apertar esse par para outro átomo de oxigênio ou outro elemento. E aí, ó, é que nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui. Não era para entrar na metálica, não. Aí é que nós temos o SO3. O SO3 é quando um terceiro oxigênio ele vai se ligar pegando esse parzinho de elétrons aqui emprestado, né? Aí vai formar o SO3, tá bom? Então, depois nos exemplos a gente acaba vendo isso aí. Beleza? Prof. Oi, pode falar. Volta lá, por favor. Voltou. É porque, tipo assim, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Isso. Na hora que você olha o outro oxigênio que tá fazendo a ativa, parece que ele só tem 4. Tipo, eu tô vendo 6 aí, mais 2. Não, cadê? Não, perdão. Faltou 2 aqui embaixo. Ah, tá. Entendi, então. O erro foi meu. Não, tudo bem. Entendi. Obrigada. Faltou aqui, ó. Opa, peraí. Deixa eu botar aqui, ó. Faltou aqui, ó. Ó, 1. Aham. 2. Ok, tudo bem. Aí, Entendi. rapaz. Com mouse é difícil, né? Pronto.
Beleza? Então, assim, o que acontece? Bem observado. Ó, 2, 4, 6 que ele já tinha, com 2 do enxofre, né? Vai dar os 8 aí que ele precisa. Beleza? Muito bem observado. E aí a ligação metálica. Opa, ligação metálica, ligação entre metais. E os metais querem perder. Então eles querem perder, o que acontece? Eles vão formar uma ligação um pouco diferente do normal. A gente diz que na ligação metálica, né, como eu falei, algumas coisas a gente não aprofunda porque não tem necessidade, né, mas é uma ligação diferenciada, em que você vai ter os cátions do metal, certo? Mergulhados, o que a gente chama de um mar de elétrons, né? Mar de elétrons livres. Por que isso? Se você pegar a forma de condução de energia elétrica e de calor de um metal, você vai perceber o seguinte, que existe no metal o que a gente chama de banda de valência, que são os elétrons, né, que ele tem ali, e a banda de condução, são uns elétrons, né, ou uns locais com elétrons e locais vazios que os elétrons podem passar. Então, assim, é o que eu falei, não vou aprofundar muito não para não embolar a cabeça de vocês. Porque a gente precisa saber de qual conceito aqui da ligação metálica, que é uma ligação que ocorre entre metais, e essa ligação que ocorre entre metais, ela é uma ligação em que eu tenho cátions do metal. Por que cátions do metal? Porque o metal, como tem essa tendência de perder, é como se os elétrons se afastassem do núcleo. E aí eu vou ter cátions do metal mergulhados no mar de elétrons, né? E esse marzinho de elétrons aqui é por onde, digamos, a corrente elétrica e o calor vai passar, né? Porque o que é a transferência de calor? É quando eu agito de um lado, grosseiramente falando, né? Eu agito o elétron, agito o átomo de um lado, e essa agitação vai passando até chegar no outro lado. Então, tanto é que eu aqueço o metal numa ponta, vamos supor que essa caneta fosse uma barra de metal. Eu aqueço o metal aqui nessa ponta, vai vir irradiando até chegar aqui. Por quê? Porque os átomos, calor, energia. Os átomos vão vibrando, passando essa energia, passando energia, né? Levanta a mão passando energia, né? Musiquinha da Xuxa, e aí até chegar do outro lado. Beleza? Então, essa aí é o tipo de ligação metálica. Aí tem as ligas metálicas, né? As ligas metálicas, ela tem as suas características. São boas condutoras de calor, são boas condutoras de eletricidade, né? Dependendo da liga metálica, ela não é tão boa condutora de eletricidade assim, ela vai ser, na verdade, isolante. Então, depende aí do tipo de liga metálica, né? Certo? Bom, aí eu falei um pouquinho das ligações químicas, até que nas ligações, tranquilo? Prof, uma última coisa. Pode falar. A covalente é a metal mais a metal? Covalente, ametal com ametal, ou também ametal com hidrogênio. Ok, obrigada. Porque lembra que o hidrogênio quer ganhar elétron, né? Aham. Aí quando você esquecer, peraí, ametal com ametal e ametal com quem mesmo? Lembra da água. A água é o oxigênio com hidrogênio. Tudo bem. Show. Obrigada, prof. Ficou ótimo, tá? Beleza, que bom. Conseguiu então pescar a ideia das ligações químicas? Sim, foi muito bom. Beleza. E outra coisa também, qualquer coisa, lembra que pintou alguma dúvida, fui estudar, pintou a dúvida, manda o zap. Professor, fui estudar isso aqui, se quiser tirar uma foto, fui estudar isso aqui, e pintou a dúvida. Eu explico pelo zap mesmo, tá? Às vezes não dá para explicar na hora, né, que eu tô fora, mas explico pelo zap mesmo, tá bom? Tudo bem. Prof, Oi, pode falar. eu entendi, mas, tipo assim, eu ainda preciso estudar mais. Aí eu vou aprimorar mais, assim, estudando pelos vídeos, fazendo exercício. Sim. Aí eu acho que talvez surgiu mais dúvidas. Mas aí eu te mando pro WhatsApp, tudo certinho, Pode tá? mandar. E é o que eu falei, se precisar... Tipo assim, eu tava entendendo quando você tava falando, mas aí, tipo assim, surgia coisa muito pequena e ia atrasar muito a aula. Aí eu Não, tranquilo. pergunto Mas pode... depois, sabe? Tipo, porque era realmente coisa que dava pra deixar passar. Aí Entendi. eu vou... Não, Depois te mando tranquilo. mensagem, tá bom? Tranquilo. Faz o seguinte, faz esse estudo. Aí tem esses exercícios aqui de fixação, eles são bobinhos mesmo. É só para fixar, tá vendo? Ó, montar as fórmulas. É só para fixar. Aí tem uma questãozinha de vestibular, né? E tal. Outra questãozinha aí de vestibular adaptado. É só mesmo para poder fixar.
Mas não fique com a dúvida, tá, Camila? Você pode mandar um zap, se precisar, a Manuela também, se precisar a gente abre abre aqui um Skype, entendeu? Tira aí as dúvidas, né? Porque às vezes é melhor eu explicando assim tete a tete, beleza? Sem problema. Bom? Até porque, daqui para frente agora, tudo que a gente for falar de propriedade de substâncias envolve ligação química. Tudo, sem exceção. Entendeu? Tudo que eu falar aqui, eu vou sempre falar em ligação iônica covalente, força intermolecular, polaridade, geometria da molécula, né? Tem molécula que tem uma característica, pela geometria ela vai ter uma polaridade, por outra geometria não. Então, assim, tudo agora envolve ligação química, tá? E essas propriedades. Bom, das polaridades das ligações, né? Quando a gente for falar de polaridade das ligações, o que é polaridade? Polaridade lembra polos, e é isso mesmo, polo positivo e negativo. Simples, é isso aí. Uma ligação que tem polos, ela tem polo positivo e negativo. Uma ligação que não tem polo, ela não tem polo positivo e nem negativo, né? E para ter polo positivo ou negativo, eu tenho duas situações. Ou eu vou ter íons, é ligação iônica, né? Bom, clássica. A ligação metálica não entra aqui, tá, gente? Por isso que eu falei, ligação metálica eu não entro muito a fundo, porque acabou ali. Falei o que é a definição, acabou. Já não vou falar mais de ligação metálica. Agora é ligação iônica e covalente. Então, ou eu tenho polos, ligação iônica, né? Cátion e ânion. Ou eu tenho ligação covalente, em que os átomos são diferentes entre si. E por que essa condição? Porque os átomos diferentes entre si apresentam eletronegatividades diferentes, tá? Então, tá aqui, ó. Uma ligação é polar quando os átomos têm diferença de eletronegatividade. Uma ligação é apolar quando os átomos não têm diferença de eletronegatividade. Professor, o que é isso? Vamos traduzir. Ligação iônica, sempre polar. Não tem jeito, a ligação entre íons, é catiônica. Então não tem para onde correr. Ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar. Vai depender de quê? Se eu tenho ligação covalente entre átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade. Então é apolar. Se eu tenho ligação covalente entre átomos diferentes, então tem diferença de eletronegatividade. Então é polar, né? Vamos botar exemplo aqui para ficar mais fácil. Ó, ligação entre átomos de mesma eletronegatividade são apolares. Exemplo está aqui, ó. Hidrogênio com hidrogênio. Tem diferença? O que é eletronegatividade? Aí volto lá na propriedade periódica. O que é eletronegatividade? É a propriedade do elemento ou a capacidade do elemento de atrair os elétrons numa ligação química. Estabeleceu a ligação, a força que ele tem de atração pelos elétrons da ligação é denominada eletronegatividade. Se os átomos são iguais, a força é a mesma. Ó, aí, Manuela, ó a tal da nuvem eletrônica aqui distorcida. Antes de formar essa substância, era uma bolinha para um átomo, uma bolinha para outro átomo. Quando as duas se aproximaram, não tapar meu rosto aqui. Quando as duas se aproximaram, o que aconteceu? Vai compartilhar. Então, as nuvens eletrônicas, elas se fundem. Tá? Elas se fundem. E aí, elas se fundindo, ela forma uma coisa só, uma maçaroca só. Tá aqui, ó. Essa maçaroca aqui, ó. Tá bom? Uma outra observação tá aqui, ó. O cloro. Cloro e cloro. Tem diferença de eletronegatividade? Não, o elemento é o mesmo. Então, ó, vai se fundir as nuvens eletrônicas, vão se fundir as nuvens eletrônicas, né, dos dois átomos, vai formar o Cl2 e substâncias apolares. Não é isso? Agora, e quando as eletronegatividades são diferentes? Aí a coisa muda. Hidrogênio tem a mesma eletronegatividade que o cloro? Não. Eles se ligam? Sim. Ligação o quê? Covalente. Porque é a metal com o hidrogênio. Só que aí, lá na fila de eletronegatividade, que eu vou mostrar já já, o hidrogênio é menos eletronegativo que o cloro. Está percebendo que teve uma distorção? O que é essa distorção aqui, ó? Por que lá do lado do cloro está maior do que o hidrogênio? Não ficou muito distorcido o meu desenho, não, né? Meu círculo. Por que o cloro está maior do que o hidrogênio? Porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. E se o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, aí você fala bem assim, professor,
Que raio de letrinha é essa com negativa? Essa letra aqui é o delta minúsculo, que na química, aqui em ligações químicas, a gente chama isso de carga parcial. Por que carga parcial? O cloro tem uma carga parcial negativa porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o hidrogênio fica com uma chamada carga parcial positiva. Certo? Perguntas? Tranquilo? Isso depende do NOx, né? Por exemplo, a água, ela Isso depende do NOx? Não. Também? Não? Isso vai te dizer qual é o NOx. Por quê? Tá. É isso aí que eu gosto. É legal, eu gosto disso. Por quê? O cloro não quer ganhar 1? Não é isso? O hidrogênio quer ganhar 1? Só que aí que tá. Pô, o que aconteceu? Os dois querem ganhar. A carga vai ser... a valência vai ser 1. Só que o cloro, por ser mais eletronegativo, a valência é 1. A valência é um número. Só que por ser mais eletronegativo, vai ficar menos 1. E o hidrogênio, por ser menos eletronegativo, que vai ficar positivo. Vai ficar mais 1. É como se ele tivesse perdido. Professor, mas ele perdeu? Não, ele não perdeu. Só que os elétrons vão ficar mais próximos do cloro do que dele. Então, por isso que ficou distorcido. Ficou parece coroa de bicicleta com catraca, né? A parte da frente com a parte de trás. Ficou desse jeito por causa disso. Por quê? Porque os elétrons ficaram mais próximos do cloro. Tudo bem? Aí sim, aí o NOx tem a ver com isso. É a carga parcial. Que lá, quando a gente for calcular NOx, eu vou falar bem assim, olha, gente, o hidrogênio é sempre mais 1, o cloro, que é da família 7A, é menos 1, mas pode ser tal, tal, tal. Entendeu? Lá eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Então, esse delta minúsculo aqui, chamada na química agora, nas ligações químicas, de carga parcial. Tá bom? Ô, prof, então só substância simples que é apolar? Tipo, falando de substância, no caso, né? Não. Peraí. Volta. Olha só. Vamos lá de novo, né? Via de regra, só substância simples é apolar. É porque é o seguinte, lá na fila de eletronegatividade, aí fica melhor. Aqui na fila de eletronegatividade, vou ler de trás para frente, tá? FON, cloro, bromo, iodo, SCPH. Eletronegatividade crescente em direção ao flúor. Pela escala de eletronegatividade de Pauling, o Linus Pauling mesmo, aquele lá do diagrama, né? Esses são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. São os ametais, né? Junto com o hidrogênio que está aqui. E aí, o que vai acontecer? Se eu for pegar o número lá à risca, a eletronegatividade do fósforo com o hidrogênio é igual. Aí você fala, ih, rapaz, lascou, né? Porque são elementos diferentes com a mesma eletronegatividade, né? Entendeu? Então, aí, nessa escala, elementos muito próximos vão ser, quando juntos, vão ser apolares também? Não. Próximos? Não. Eles vão ter ligações menos polares. Mais ou menos assim. Tá. Tá? Ó, esse aqui é o mais eletronegativo. E aqui nessa ponta são os menos eletronegativos. Uma ligação entre flúor e oxigênio, a diferença de eletronegatividade é pequenininha. Uma ligação entre flúor e carbono é muito grande. Então, aí você matou a charada. Qual ligação é mais polar? Entre flúor e oxigênio, entre flúor e carbono? Oxigênio. Não, polar, carbono. Polar. É entre flúor e carbono. Por quê? Porque ela tem maior diferença de eletronegatividade. Tá? Entendi. Entendeu? Professor, então quer dizer, então, que quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior vai ser a polaridade da ligação? Exatamente! É o que está escrito agora. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polarização da ligação. Aí sabe o que acontece? Eu falei com vocês que eu ia mostrar isso. Ligação covalente apolar. Peraí, deixa eu tirar aqui. Ligação covalente apolar. Está aqui, ó. Não tem diferença de eletronegatividade. Então, não tem ninguém atraindo elétron.
Ligação covalente polar. Opa, tem diferença de eletronegatividade. Começa a formar um lado negativo, que é onde os elétrons se aproximam, que é eletronegativo, né? E começa a formar um lado positivo, que é de onde os elétrons se afastam. Só que essa diferença de eletronegatividade, ela pode aumentar a um certo nível em que o elétron salta de um átomo para outro. É onde forma a ligação o quê? Iônica. Cadê o ar? Eu não ouvi o ar. Ah, eu não ouvi o ar. Se eu não ouvi é porque não entenderam. Pode perguntar. Prof, não peguei não isso aí. Se eu não ouvi é porque não entenderam. Vamos lá de novo. Ó. O que define a polaridade de uma ligação? Se ela é polar, se ela é apolar, o que define? A diferença de eletronegatividade, certo? Beleza. Se tem diferença de eletronegatividade, tem polaridade. Se não tem diferença, não tem polaridade. Não tem diferença, átomos iguais. Via de regra. Vamos trabalhar em cima disso, tá? Se não tem diferença de eletronegatividade, são os átomos iguais. Apolar. E aí vai ser covalente mesmo, não tem jeito. Não existe ligação iônica apolar. É covalente. Começa a ter uma diferença de eletronegatividade. Pô, deu o exemplo de hidrogênio e cloro, né? HCl. Começa a ter uma diferença de eletronegatividade. Opa! Começa a aparecer polos. Por que começa a aparecer polos? Porque os elétrons, eles começam a ir em direção do cara mais eletronegativo. Aí começa a aparecer um polo negativo e um polo positivo. Opa, começou a aparecer polaridade. Então, ligação polar. Só que essa diferença pode ser tão grande que os elétrons, ao invés de se aproximarem do elemento mais eletronegativo, eles saltam. Salta mesmo, sai de um e vai para o outro. E aí sim, opa, mas peraí, se saltou, já não é covalente mais. Significa que doou. Alguém doou e alguém recebeu. Então já passa a ser uma ligação o quê? Iônica. Então qual é a ligação mais polar de todas? É a ligação iônica. Certo? Prof, agora eu peguei. Obrigada. Entendeu o raciocínio agora? Aham. Beleza, então é isso aí. Então, tanto é que quando que a eletronegatividade é muito diferente. Entrou algum metal nesse cara aqui? Não, né? Não entrou. Então, os metais, né? Os metais, eles vão ter eletronegatividades pequenas. E se eles vão ter eletronegatividades pequenas, quando eles se juntarem com a metais, a diferença é muito grande, certo? E aí sim, aí ocorre a migração do elétron. Ou seja, um quer perder, outro quer ganhar e acabou. Então, por isso que as ligações iônicas são as mais polares. Por isso que os compostos iônicos são todos sólidos na temperatura ambiente. Composto molecular, que é ligação covalente, tem sólido, tem líquido, tem gasoso, tem tudo quanto é troço. Tá bom? Percebeu a diferença? Aham. E aí, ó, a ligação covalente, ela gera, quando gera essa diferença, ela gera o que a gente chama de vetor momento dipolar ou dipolo elétrico. Ai, caramba, mais uma letrinha grega, né? Ó, aqui, ó, é a carga parcial negativa, carga parcial positiva. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo. Então, o vetor apontou para... Isso aqui não é ligação covalente coordenada, não, tá? Isso aqui é para mostrar que os elétrons estão mais próximos do flúor do que do hidrogênio, porque o flúor é mais eletronegativo. Quando junta com cloro, o cloro é mais eletronegativo. Então, ó, o vetor aponta para o vetor. Lembra de vetor? Ele tem um módulo, ele tem uma direção e tem um sentido. Você vê isso na física, né? E aqui também, ele tem módulo, porque essa escala de eletronegatividade, ela tem valores, ela tem uma tabela. Aí você fala bem assim, pessoal, e se eu tiver que calcular a diferença de eletronegatividade? É em módulo. É simples, pô, diminui um do outro. Diminui o maior do menor, você calculou a diferença, tá? E aí, via de regra, né, vamos colocar no chat, deixa eu passar para o chat aqui, via de regra, a gente vai ter o seguinte, ó, vamos lá.
diferença de eletronegatividade. Ó, via de regra é o seguinte, maior ou igual a 1,7 ligação iônica. Estou botando aí no chat que dá para vocês copiarem e colar, tá? Menor que 1,7 é ligação covalente. Aí você fala assim, que raio de 1,7 é esse? É porque é o seguinte, se eu pegar a escala de eletronegatividade do Pauling, tá? Ah, Camila, não, tranquilo. Eu já tô vendo aqui, nós já estamos a 1h40. Né? Já eu vou terminar, tá? Aí a gente, né, acabou que a gente perdeu um pouco mais de tempo hoje, justamente por causa, né, é bom a gente detalhar, por isso que eu falei, gente, essa parte de ligações, polaridade e tal, cara, isso é muito complexo, entendeu? Isso aí se a gente não entender, a gente não entende nada daí para frente, tá? Show, para tirar. Não, tranquilo, Camila, beleza. Daqui a pouquinho eu já encerro também, tá? Tô lendo aqui no chat. Bom, então, isso aqui, ó, via de regra, acontece assim. Mas que raio de diferença de eletronegatividade é essa? Tchau, gente. Boa tarde. Falou, Tchau, Camila. professor. Tchau, Camila. Falou. O que raio de diferença de eletronegatividade é essa? É o seguinte, como ela é um valor medido, é um valor tabelado, o que vai acontecer? Por exemplo, deixa eu voltar aqui, só para dar esse exemplo. Hein? Eu quero aqui, ó. Aqui, pronto. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. A eletronegatividade do flúor na escala é 4,0. A do oxigênio é 3,5. Então, se eu diminuir um do outro, vai dar 0,5. É uma ligação covalente. Entendeu? Mas se eu pegar, por exemplo, a eletronegatividade do flúor 4,0, do sódio, se eu não me engano, é 0,8. Quando eu diminuo 4 de 0,8, vai dar 3,2. Então, se eu for aqui no que eu escrevi no chat, 1,7 acima, 3,2. Flúor com sódio, metal com a metal, ligação iônica. É dessa forma que a gente utiliza. A gente utiliza módulo, tá? Certinho? Então, isso que é a diferença de eletronegatividade. Então, quando eu falo aqui, ó, do vetor, eu quero vetor. Vamos lá. Quando eu falo do vetor aqui, ó, é para exemplificar o quê? Que eu tenho um cara mais eletronegativo, o menos eletronegativo. Então, o que vai acontecer aqui agora? O vetor vai direcionar para o cara mais eletronegativo. Então, os elétrons vão se aproximar do elemento mais eletronegativo. Só que isso pode acontecer com uma intensidade tão grande que pode o elétron saltar. Aí é quando se transforma já numa ligação iônica. É quando alguém perde e alguém ganha. Certo? Tranquilinho? Entendeu, Manuel? Ô, prof, eu entendi. Deixa eu só te perguntar um negócio. Você pode voltar na parte da ligação metálica que você falou, por que não aparece? Eu não entendi muito bem. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Ligação metálica, vamos lá. Deixa eu nem precisa, não. Nem precisa. Aqui, tá enxergando bem? Tá conseguindo enxergar bem? Tá. Então, deixa eu copiar esse negócio aqui. Botar lá no board. Botar no whiteboard aqui. Eu vou rabiscar o bicho. Aí. É porque é o seguinte, o que acontece? A gente tem a teoria, né? Deixa eu apagar aqui. A definição teórica do que é a ligação metálica. O que é a ligação metálica? É quando eu tenho cátions do metal ou átomos do metal mergulhados no mar de elétrons. O que é isso? É porque é o seguinte, quando se fala de metal, eu tenho ali o núcleo do metal, né, positivo lá, e tenho a eletrosfera do metal. Então tá aqui, ó, a eletrosfera lá, as camadas. Tá parecendo um tio, né? Não tá parecendo uma camada eletrônica não, mas tudo bem. O que acontece? À medida que vai se afastando do núcleo, a atração do elétron pela eletrosfera vai diminuindo. Então os metais têm umas características que é o seguinte. O que vai acontecer aqui?
existe o que a gente chama dos metais de banda de condução. O que é a banda de condução? É uma região do metal em que os elétrons passeiam livremente. Que elétrons são esses que passeiam livremente ali? São os elétrons de valência dos metais, né? E aí, as ligas metálicas, quando se formam, esses átomos, aqui eu representei esses átomos eles vão se agrupando lado a lado, formando o quê? Uma espécie de uma cadeia de átomos do metal, certo? Só que os elétrons os elétrons da camada de valência, eles estão tão pouco atraídos pelo núcleo que eles começam a se soltar. Chega um outro átomo, né, vou tentar explicar de uma forma bem simples. Chega um outro átomo aqui do lado, né? Aqui, ó, positivo. Lá, ó. Chega um outro átomo do metal aqui do lado, beleza? E aí, os elétrons desse segundo átomo, da camada de valência, ele também está aqui, ó. Mas quando ele encosta perto do outro, as nuvens se fundem. E aí, forma uma região inteiriça em que o elétron fica vagando. Quando a gente fala, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, pegar a nuvem eletrônica. Quando eu falo que as nuvens eletrônicas se fundem, aqui, eu vou pegar esse aqui, ó. Quando eu falo, Manuela, que as nuvens eletrônicas se fundem, é porque é o seguinte, os elétrons, ó, vou jogar lá no whiteboard de novo. Ó, pior que aqui não deu certo, né? Aqui não deu certo, ficou ruim aqui. O que acontece? Eu queria dizer o seguinte, quando eu falo que os átomos, tá conseguindo enxergar, tá bem pequenininho aqui, mas tá dando para enxergar? Tá não, né? Não, tudo bem. Aqui eu vou representar aqui do lado, tá mais ou menos assim. Eu enxergo sim. Não, tranquilo. Aí aqui, ó, tá um átomo, um núcleo de átomo, e aqui tá o núcleo do outro átomo. Quando eu falo que as nuvens eletrônicas se fundem, elas se fundem mesmo para formar ligação covalente. E aí o que acontece? Os elétrons que estavam girando só em torno desse átomo aqui, desse primeiro átomo, o elétron de valência, tá? São os das camadas mais internas não, só de valência. Ele gira nisso aqui tudo. Ele fica lá e cá. Ele gira nos dois. Só que ele fica mais tempo próximo do átomo, mais eletronegativo, mas ele fica aqui girando. Entendeu? No caso dos metais, isso é observado de uma forma mais nítida, porque quando os átomos se emparelham aqui, as suas camadas de valência se fundem. E aí, o que acontece? O elétron agora, ele fica passeando lá e cá. Só que como eles se fundem bem organizadinhos, tá vendo que eles estão bem organizadinhos aqui, ó, um do lado do outro? O que vai acontecer? Isso aqui, ó, formou essa cadeia aqui, formou essa cadeia aqui, aí formou outra cadeia de átomos aqui, o elétron fica passeando para lá e para cá, ó. Ele fica aqui, ó, passeando para lá e para cá. E aí, ó, se você pega uma barra metálica, imagina que você tivesse como ver os átomos. Um monte de átomos do metal, um do lado do outro. Aí o elétron passa para lá e para cá, do jeito que ele quiser. Aí por isso que você aplica uma corrente elétrica aqui, é como se ele batesse. O que é a corrente elétrica? É fluxo de elétrons. É como se o elétron batesse aqui e saísse o outro do lado de lá. Entendeu? Então ele passa isso aqui tudinho e sai do outro lado. Isso é uma corrente elétrica. Então a diferença do metal, da ligação metálica para a ligação covalente, né, além da natureza dos átomos, é essa questão, que os elétrons agora eles ficam livres. Tá? Então, isso explica por que os metais eles são bons condutores de eletricidade e são bons condutores de calor. As substâncias covalentes, elas não são. As substâncias covalentes, elas são más condutoras de calor e são más condutoras de eletricidade. As substâncias moleculares. Certo? Conseguiu ter uma ideia? Oi, pode falar. Então não são nem polar, nem apolares? A metálica? É. Não tem. Você não tem essa definição, que ela é polar ou apolar. Entendi. Por isso que aqui eu nem citei. Lembra que eu falei? Ó, polaridade de ligação agora acabou. Eu não vou nem falar de ligação metálica. Acabou. Ligação metálica foi só aquele conceito. Certo? Eu entendi. Obrigada. Beleza. E aí, Manuela, senão daqui a pouco também, Seguinte, nosso próximo conteúdo... Deixa eu parar a gravação aqui rapidinho, peraí.